Como oradora inscrita, a senadora Ana Amélia. Em seguida, estou eu inscrito, inclusive solicito à querida senadora que possa, logo após fazer o pronunciamento, assumir a presidência, porque serei eu o próximo inscrito e depois o senador Paim, que está quase morando nessa casa, né, senador? Eu saio daqui 10 horas da noite, Vossa Excelência está aqui. Eu chego 8 horas da manhã, Vossa Excelência já está aqui, junto com a senadora Ana Amélia. O Rio Grande madruga aqui no Senado. Me permita, nós dois seguindo sempre a sua orientação. É verdade. Mas é fato que todos que estão nos assistindo aí, o Rio Grande madruga aqui. Como o brasileiro trabalhador... Possivelmente pela história do Acre, né, senador? A região tem muito a ver com o Rio Grande. Plácido de Castro... uma figura gaúcha que está 20 em São Gabriel, intimamente ligado à história do Acre, desse estado que eu tive a honra de conhecer em dezembro, e agradecer também a hospitalidade do senador Jorge Viana, da Dolores, é uma gaúcha que ele levou para o Acre e está fazendo um trabalho, já fez e continua trabalhando, modificou a Rio Branco, deixou a capital muito bonita e muito acolhedora. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, o senador Paulo Paim, que é de Caxias do Sul, sabe bem do que vou falar agora, porque no dia 7 de fevereiro tive a satisfação de participar com o secretário nacional de Política Agrícola de uma audiência com todo o segmento da vitivinicultura, ou da cadeia produtiva da vitivinicultura do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que na região da Serra, região de Caxias, onde nasceu o senador Paulo Paim, e a região de Bento Gonçalves, Caxias faz a Festa Nacional da Uva. Bento, a Festa Nacional do Vinho, que está suspensa por conta das dificuldades financeiras do município, que assumiu agora o nosso prefeito, meu correligionário, Guilherme Pazin, mas esse é apenas um detalhe de 2 municípios que eu estou citando, mas toda a região da Serra tem um papel fundamental, não só na imigração italiana, mas o que esses imigrantes trouxeram de experiência para fazer o desenvolvimento daquele setor. E até, senador João Durval, esses mesmos gaúchos, como pioneiros e empreendedores, acabaram levando a experiência da uva e do vinho lá para o Nordeste, ali no enclave, num pedaço da Bahia com Pernambuco, e até abrindo outras regiões para o cultivo da uva e do vinho. Trabalham hoje milhares de gaúchos na região oeste do estado, produzindo soja. Lhe agradeço muito, e eu conheço bem essa grande parte, são até meus amigos, esses produtores, que foram ali para a região de Barreiras, e atraídos, inclusive, porque o governo, e Vossa Excelência teve parte importante nisso, o governo da Bahia criou programas muito inteligentes de incentivo à compra de máquinas agrícolas, que atraiu os produtores para desenvolver enormemente aquela região. Então, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, aquela região toda ali está demonstrando a sua capacidade e uma alta produtividade. É uma região muito própria para essas culturas, não só de soja, mas também algodão e outras culturas que estão fazendo a riqueza. Fico feliz que este Brasil é grande e é um país de oportunidades. Obrigada, senador João Durval, que foi governador da Bahia e teve grande esse processo. Mas, voltando à questão da uva e do vinho, entre as medidas que o setor solicitou e encaminhou ao Ministério da Agricultura, estão ações para baixar os estoques de vinho, que hoje são superiores a 300 milhões de litros, volume considerado elevado, conforme informação transmitida ao secretário Neri Geller. A estabilidade do consumo dos vinhos nacionais e o baixo preço pago ao produtor de uva são apontados como algumas das causas para a elevação do estoque de vinho. Com o programa de escoamento do governo federal, e aí eu faço um registro especial ao nosso ministro Mendes Ribeiro Filho,
e que será anunciado este programa de escoamento do governo federal por decisão do ministro e apoio do secretário Neri Geller, nesta manhã, lá em Bento Gonçalves, estará sendo anunciado o novo preço mínimo do vinho e, segundo os dados da Conab, vai estimular e corrigir a defasagem para estimular ainda mais os produtores. Aí o objetivo é diminuir os estoques, facilitar o escoamento da produção do vinho nacional e, claro, melhorar os preços não só para o vinho, mas especialmente para os produtores de uva, que são os responsáveis pela matéria-prima. E veja, senador, o senhor que aprecia os vinhos do nosso estado, a Rússia, senador Jorge Viana, que recentemente teve uma missão oficial, o primeiro-ministro Medvedev esteve aqui no Brasil, a Rússia deve ser o destino de parte do excesso da produção do nosso vinho. Eu acho que é perfeitamente possível, quando não se tem divisas, é fazer um escambo internacional, é trocar produto por produto. E aí está uma saída inteligente para resolver esse problema do excesso de estoque. Essa importante medida do Ministério da Agricultura só foi possível graças a esta reunião que eu referi há pouco, realizada no dia 7 de fevereiro, da qual também eu fiz parte. Essa audiência envolveu, e foi no gabinete do secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, o presidente da Comissão Interestadual da Uva, Olir Schiavenin, o diretor executivo da Associação Gaúcha de Vinicultores, a GAVE, Darcy Dani, o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, Alceu Dalemoli, e o diretor executivo do Instituto, Carlos Raimundo Paviani. Além de melhorar preços, os produtores de uva e vinho estão empenhados em aumentar a popularização do produto em todo o Brasil. Nos últimos anos, o vinho passou a fazer parte dos hábitos alimentares de muitos brasileiros. No meu estado, por causa da influência da imigração italiana e de outras etnias, a bebida derivada da uva é muito comum, até um aspecto cultural. Não só o vinho, mas especialmente também o suco da uva. E isso é importante. Hoje o suco de uva já está entre os sucos naturais de maior consumo no Brasil, o que é estimulador e estimulante, não só para a saúde, pelo alto grau nutritivo que tem o suco de uva, mas também pelos aspectos econômicos e sociais na geração de mais emprego e renda. Nas regiões mais quentes e distantes, ainda há espaço para ampliar a produção e o consumo de uva e vinho, como já ocorre no Vale do São Francisco, como referi agora na conversa com o senador João Durval, pedaço do sertão da Bahia e de Pernambuco que produz vinho de excelente qualidade há mais de 20 anos. São produtos fabricados em solo nordestino, que chamam a atenção de especialistas do mundo inteiro pela sua excelência. Inclusive, neste ano, a tradicional escola de samba Vai Vai, do Grupo Especial de São Paulo, 14 vezes campeã do Carnaval Paulista, escolheu os vinhos do Brasil como tema do seu enredo. O enredo, aliás, Sangue da Terra, Videira da Vida, um brinde de amor em plena avenida, a escola lembrou a história do vinho e a importância desta atividade para a economia de nosso país. No exterior, os investimentos para a promoção do vinho são enormes e envolvem até os grandes atores no cinema mundial. Na semana passada, o famoso Brad Pitt e Angelina Jolie, todo mundo conhece, pela beleza e competência e talento como artistas do cinema, anunciaram grandes investimentos no ramo de vinhos. O casal mais famoso do mundo do cinema acha que produzir vinhos na França é uma importante fonte de renda e de diversificação dos negócios. Até amanhã, especialistas brasileiros vão mostrar no Madrid Fusion, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, a qualidade dos vinhos brasileiros. Não adianta produzirmos bem vinho de qualidade se não mostrarmos este produto ao mundo. É o famoso marketing. Recentemente, o jornal Valor Econômico fez uma análise sobre o mercado mundial do vinho. Essa reportagem mostrou que o setor de vinhos passou há 40 anos
por uma crise de preços no mercado, especialmente dos Estados Unidos. A região da Califórnia é a tradicional produtora de vinhos naquele país, a maior economia do mundo. O aumento exagerado dos preços dos vinhos oriundos da região de Bordeaux, na França, causou um forte desequilíbrio de preços, prejudicando as vendas e diminuindo o consumo da bebida francesa no mercado norte-americano. E lá por 1974, no auge da crise, as importações americanas de vinhos da França despencaram com queda de 50%. Foi uma péssima notícia para produtores e produtoras de uva e vinho, os maiores prejudicados pela má administração dos preços e, claro, dos estoques. Portanto, quando o governo federal atua e interfere nos preços desse importante mercado, como pretende fazer agora, hoje, lá em Bento Gonçalves, o Ministério da Agricultura, aumentam as chances do setor privado de gerenciar melhor os imprevistos e as variações na safra de uva. O governo deveria fazer isso com todos os setores da produção agrícola e ter uma política de longo prazo, porque a gente sabe o ciclo dessas culturas, senador Jorge Viana. Então, acho extremamente prudente e é extremamente oportuno que o Ministério da Agricultura tome essa iniciativa, anunciando hoje os novos preços mínimos para a uva, o que vai estimular os nossos produtores. Mas esse importante setor do agronegócio ainda tem outros desafios. Os produtores querem melhores condições para produzir. O setor já me apresentou uma sugestão de um projeto de lei para tributar as bebidas de modo proporcional à quantidade de produtos naturais contidos na bebida que nós compramos. Para o setor, por exemplo, quanto mais uva, menores devem ser os impostos no suco produzido. Quanto mais artificial o produto, maior o imposto. É a defesa que fazem os produtores. Eu penso que essa medida tem lógica. Ela, de um lado, ela é benéfica para a saúde do consumidor, porque a fruta natural tem um valor nutricional e nutritivo melhor do que qualquer produto artificial, sabor ou aroma. Além do mais, estimula os produtores a ampliar e a diversificar a sua produção. É também gerador de emprego e nós poderemos também pensar na exportação. Apesar da carga tributária brasileira, ainda é uma limitação para o desenvolvimento da produção de vinhos, não apenas na Serra Gaúcha, mas em outras regiões produtoras do nosso país. É um problema grave que desmotiva os produtores e inviabiliza a atividade. A regulamentação do vinho colonial artesanal também é uma necessidade do setor, tal qual a cerveja artesanal. E aqui eu tenho que chamar a atenção, senador Jorge Viana. O senhor é de um estado que tem free shop, que eu conheci lá, Cobija, do outro lado, no território boliviano, e nós temos também, na fronteira do Rio Grande, temos 6 municípios de fronteira, e temos no Uruguai os free shops. Ali se vende vinho uruguaio, argentino, chileno, a preços absolutamente menores do que o preço do vinho nacional. Então, essa concorrência é boa para o consumidor, não resta a menor dúvida, pagar menos por um vinho de qualidade. Mas aí nós criamos uma competição desigual. Mas não é só isso. Ainda assim é dentro do mercado comercial de legalidade. Porque ali é legal, tudo legal, os consumidores saem de Porto Alegre para ir lá, já muitas vezes eu mesma fui nos free shops, o consumidor é beneficiado por isso. Mas nós temos que pensar também na outra ponta, é o nosso lado. E aí, nesse aspecto, senador, tem um detalhe que a gente tem que nunca esquecer, que é o contrabando. Aí é que está o grande perigo e o grande risco. O free shop, nós vamos ter agora free shops do nosso lado, então vamos ficar de igual para igual. E vamos regulamentar com o seu apoio do deputado Marco Maia, que foi o autor do projeto, eu tive o prazer de ser a relatora aqui. Vamos resolver essa questão ao longo deste ano com a regulamentação pela Receita Federal, que tem sido extremamente receptiva ao assunto. Mas o problema é o contrabando. E aí, renovo, eu conheço também as fronteiras dos nossos portos secos. Há um maior investimento em pessoal na Receita Federal, nas nossas aduanas, no sistema aduaneiro, dos controles de fronteira, porque nós precisamos não permitir que a nossa fronteira continue sendo um verdadeiro queijo suíço, cheio de buracos, e aí o contrabando acaba sendo prejudicial também aos nossos produtores. Isso nem comparo, do ponto de vista da assimetria no Mercosul, o nível de tributação para o vinho brasileiro, no Brasil,
e o vinho chileno no Chile, o vinho argentino na Argentina e o vinho... Não dá nem para pensar, é muito menor a tributação. Além do mais, as condições competitivas deles em matéria de financiamento, em matéria de logística, de custo, todos esses custos são menores que os nossos. Então, também por isso precisamos tratar com zelo esse setor que é tão importante para a nossa economia. Aliás, eu já solicitei à consultoria legislativa um estudo aprofundado sobre esta questão. Brevemente, os senhores e senhoras senadores serão dados sobre esse segmento, terão dados sobre isso. Isso vai ajudar na formulação de propostas legislativas capazes de desenvolver essa importante atividade. Acredito até que produtores de outras frutas, como maçã, goiaba, laranja, kiwi, maracujá, pêssego, frutas vermelhas, limão, manga, tão brasileiras, entre outros, poderão se beneficiar dessa proposta ainda em estudo nesta casa, aquela que tributa mais os produtos artificiais reduz o tributo para aquelas bebidas que usam um percentual maior ou total de frutas naturais. Isso ajuda a saúde, o bolso e, sobretudo, os produtores. Os representantes das entidades vitivinícolas do meu estado também estão preocupados com o registro de bebidas pelo Ministério da Agricultura. E aí vem exatamente a origem dessa minha proposta. Com as informações nos rótulos. A reclamação é que muitas bebidas anunciam conter uva ou outras frutas, inclusive vem no nome e na cor da embalagem, mas a composição não contém 1 grão de uva, senador. Isso é um engodo, isso é comprar gato por lebre. É uma questão relevante que merece atenção não apenas do Legislativo, mas também do Poder Executivo. Quer dizer, compra é da cor da uva, tem o cheiro da uva, mas de uva não tem nada. Então, é nesse sentido que... E são empresas muito importantes. Neste ano, a indústria nacional de vinhos espera um crescimento nas vendas. A expectativa é de um aumento de 20% na comercialização de vinhos finos, aproximadamente 27 milhões de litros. No caso do vinho de mesa, o setor imagina um crescimento um pouco menor nas vendas, de 6% aproximadamente. Como a previsão é de uma quebra na safra entre 10% a 20%, a avaliação do setor é de que as dificuldades para armazenar o produto não será tão grande. Entretanto, os investimentos de longo prazo precisam ser feitos. Como tenho dito, o Brasil precisa apostar nos setores competitivos e o vinho é um bom exemplo importante para o agronegócio. Caso contrário, estaremos vivendo problemas com os embargos russos, também a carne bovina brasileira. Por causa das dúvidas sobre a rastreabilidade da nossa carne, o mercado russo se fechou. O Brasil precisou anunciar que vai comprar equipamentos sofisticados de defesa antiaérea de fabricação russa para ganhar a promessa de que as autoridades russas retirarão restrições à compra de carne brasileira e soja. Aliás, a queixa dos russos, senador Jorge Viana, senador Paim, senador Durval, é de que é deficitário o sistema de rastreabilidade bovina em 3 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Há pouco o senador Rubens Figueiró, nosso colega do Mato Grosso do Sul, que conhece profundamente essa matéria, e quando eu argumentei a ele dessa deficiência, ele contra-argumentou, dizendo que, ao contrário, no Mato Grosso do Sul, todo o rebanho que é vendido aos grandes frigoríficos que trabalham com exportação é rastreado. Há uma certificação da entidade responsável para fazer esse processo, numa parceria entre o setor público e o setor privado, não seja o Estado e os produtores rurais. Então, se não há... E se esse sistema é eficaz, do ponto de vista sanitário, com a rastreabilidade, nós aqui também, o Brasil é o maior mercado para a carne bovina brasileira. Então, a rastreabilidade é importante para os nossos consumidores, porque aquela história dos o famoso abate clandestino, ele é um grande risco à saúde pública dos nossos consumidores brasileiros. Queria também registrar que não só no caso dos frigoríficos, as cooperativas de produção, também no caso de vinhos, as cooperativas têm um papel relevante. E numa região, senador Paim, que o senhor conhece
tanto quanto eu, numa região em que a agricultura familiar é predominante. Ali na região da Serra nem pode ter grandes áreas, são pequenas propriedades. E ali é que a uva começou toda a sua história e ali é que ela se desenvolve, enriquecendo e levando renda e geração de riqueza para aquela região que é muito desenvolvida. Toda a região da Serra, que tem Caxias, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, toda aquela região, Carlos Barbosa, toda a região Farroupilha, toda aquela região tem um grande papel nesse processo todo da produção de vinhos. Portanto, espero que as políticas de médio prazo em favor da indústria nacional, da vitivinicultura e também do cuidado com a balança comercial brasileira sejam realmente colocadas em prática. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sinalizou com a possibilidade de ampliar os negócios com a China, Rússia e Índia. E o vinho está entre os produtos da pauta brasileira de exportações. Pode ser um passo importante para retomar as vendas externas, que ao final de 2012 apresentaram o pior resultado nas últimas décadas. Eu penso que nós podemos fazer muito mais. Eu queria até aproveitar para agradecer o que fizeram o ex-embaixador do Brasil no Reino Unido, Sérgio Amaral, também a nossa embaixadora, a Leda Lúcia Camargo, que hoje está na Suécia, e quando estava em Praga, na Tchecoslováquia, ela fez um grande trabalho de promoção dos nossos vinhos. E eu penso também que os nossos diplomatas, que têm um compromisso de representar o Brasil, têm um papel relevante. Os países desenvolvidos, senadora Luiza Nunes Ferreira, têm um núcleo de comércio nas embaixadas, que é um verdadeiro showroom para mostrar o que nós temos de qualidade para oferecer. Às vezes, a falta de conhecimento, de informação, é que o comprador lá fora não olha o que nós temos aqui. Então, o que esses embaixadores fizeram, e aí dou um testemunho pessoal, porque acompanhei o esforço que fizeram, nomeadamente a embaixadora Leda Lúcia Camargo, que está agora na Suécia, e até faço com prazer, porque ela é gaúcha de Porto Alegre. Então, eu penso que a diplomacia brasileira poderia, como já está fazendo hoje, ter um papel também relevante na promoção dos produtos brasileiros em setores relevantes. Por exemplo, fazendo com que todas as recepções oferecidas pelas embaixadas no dia 7 de setembro consuma e forneça aos convidados os nossos espumantes, que hoje são reputados como os melhores do mundo. Nessa área, particularmente, fico feliz de que, há uma década atrás, por exemplo, de cada 10 litros ou 10 garrafas de espumante, 8 eram importadas. Hoje, essa proporção se inverteu, senador. Exatamente. Então, hoje, essa proporção se inverteu. De cada 10 garrafas, 8 são nacionais, produzidas no Rio Grande do Sul e também no Nordeste. E em Santa Catarina também, o senhor conhece, hein? Já conhece bem a produção excelente de Santa Catarina. O senador Luiz Henrique, Cacildo Maldani e Paulo Bauer ficarão muito contentes dessa referência que Vossa Excelência fez. Então, nós estamos hoje na área dos espumantes e também dos vinhos brancos, num passo acelerado para termos um protagonismo internacional, rivalizando com os melhores e mais conceituados produtores do mundo, seja a Champagne da França, que ela tem o direito desse registro, ou as cavas espanholas, que também são espumantes. Os nossos são simplesmente espumantes e todos de excelente qualidade. Então, eu queria, com esse registro, cumprimentar o Ministério da Agricultura, que hoje está definindo o preço mínimo da uva, e isso vai impactar também sobre o estímulo aos nossos produtores, na melhoria da qualidade das nossas viníferas, das varietais, e também da indústria vitivinícola, que está fazendo um papel relevante na geração de empregos e também da geração de divisas, exportando mais. Muito obrigada, senhor senador.